Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com o advogado Eduardo Xavier Lemos. O Eduardo, ele é presidente da Comissão de Justiça e Paz ligada à Arquidiocese de Brasília. Ele é membro do Grupo de Estudos O Direito Achado na Rua, da UNB, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, e tem uma vasta atuação aí, tanto na UNB quanto em outras instituições de ensino, um advogado militante. E o tema que eu vou tratar com o Eduardo hoje é um tema muito importante, é um tema que ele é praticamente novo aí na questão jurídica e política do nosso país, mas ele representa muito a expressão do que a gente vive em nosso país em termos de destruição do Estado Democrático de Direito, destruição da nossa democracia, que é o lawfare. E eu vou pedir depois para o Eduardo explicar para a gente, porque a gente tem muito espectador novo que não está familiarizado com o tema, o que é lawfare. Mas antes disso, Eduardo, como vai você? Tudo bem? Queria que você apresentasse mais aqui para os espectadores da TV 61. Como está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito obrigado, João, pela oportunidade. É um veículo de comunicação que tem uma propagação muito grande. O teu trabalho é um trabalho que eu admiro muito, respeito muito a tua história, a forma que você faz o jornalismo. E eu sou um professor, sou um pesquisador, sou um advogado também, e também sou presidente da Comissão de CEPAS, sou conselheiro de Direitos Humanos do Distrito Federal, muita coisa que eu faço, mas eu gosto de me definir como um intelectual de retaguarda, como o professor Boaventura bem situa, o Zé Geraldo também menciona, aquele que procura dar suporte e procura também ajudar a traçar estratégias aos movimentos sociais, à sociedade civil organizada, que eu também faço parte, mas trabalhando sempre na retaguarda, sem tentar ter o protagonismo, que o protagonismo tem que ser daqueles que lutam, daqueles que procuram, que estão exatamente sofrendo as dores, né? E a gente está na batalha para que essas desigualdades elas acabem, né? Exatamente. Eduardo, explica para a gente o que é o lawfare. Na tradução literal, é a lei, a guerra da lei, né? A lei utilizada para a guerra. Né? E a gente sabe que o lawfare não é um fenômeno novo, mas é uma situação que tem se disseminado nesses momentos aí da chamada guerra híbrida. Né? Você podia explicar para a gente um pouco sobre o que é o lawfare? É verdade, João. Eu gosto muito do termo que o professor Boaventura utiliza, que não deixa de ser uma tradução, mas também é uma forma de também comunicar o significado dessa palavra tão chata. Para o nosso português ela é tão chata, que é a guerra jurídica. O professor Boaventura utiliza muito essa expressão, não que ele não utilize lawfare, mas é porque eu acho que guerra jurídica traz toda essa bagagem. Tem um porquê também utilizar o termo americanizado, exatamente porque essa guerra jurídica ela surge através da estratégia geopolítica americana, quando os Estados Unidos percebem nas guerras das Balcãs e outras guerras que vão acontecendo depois também pela questão do petróleo, quando eles vão percebendo que a questão armamentista, a intervenção armamentista nem sempre ela é tão favorável ou lucrativa, ou, enfim, ela tem muitos danos físicos, danos econômicos, e a participação dos advogados militares e também do direito humanitário, que é o direito de guerra, ele acaba interferindo cada vez mais no contexto militar. Então, como estratégia geopolítica, aos poucos, principalmente no final da década de 90 no começo dos 2000, os Estados Unidos vão percebendo que a utilização das normativas internacionais e das estratégias jurídicas, elas são tão eficientes e diminuem os danos para conseguir atingir os objetivos geopolíticos das intervenções diversas que eles vão fazendo no mundo. Isso começa nos 2000 e vai chegar na América Latina num momento mais contemporâneo.
Então, a gente tem vários exemplos na América Latina, né? A gente tem a Argentina, com a Cristina Kirchner, a gente tem o Equador, com o ex-presidente Rafael Correia, e vários outros países, né, latino-americanos e no mundo inteiro. A gente pode citar uma lista grande. Né? No Brasil, a gente teve todo esse processo aí que iniciou com mais evidência, né, na Lava Jato, na perseguição política, sobretudo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a deposição da presidente Dilma. Né? Como é que funcionou isso? Como que foi esses... A gente sabe que teve toda a utilização da operação, do judiciário, tanto é que o judiciário, não querendo alongar muito, o judiciário hoje, nesse exato momento que a gente está conversando, ele começa a fazer o julgamento da suspeição do juiz Moro. E, de certa forma, a gente percebe que foi uma destruição da credibilidade do judiciário. Eu queria que você contextualizasse todos esses episódios aí que a gente vem desde 2013, 14, a Lava Jato, 16 com o golpe e a situação que a gente vive hoje. Por favor. Eu acho que essa pontuação que você faz do dia de hoje, do começo desse dia, digamos assim, desse julgamento que vai se estender, provavelmente vai se estender, ele é muito simbólico, ele é muito forte porque ele começa, a gente acredita que ele comece a consolidar a retomada da credibilidade e da afirmação desse Estado democrático de direito que é uma conquista civilizatória, né? Em que, em certos períodos de tempo, a partir da redemocratização, a gente teve uma afirmação desse Estado democrático, uma conquista de democracia com seus tumultos, mas que a democracia se afirmava no país, mas que passa por um período turbulento, mas por algo muito estranho, digamos assim. Essa Operação Lava Jato, ela apresenta-se como combate à corrupção. Mas, por trás dela, e hoje até teve uma recente matéria do Le Monde Diplomatique, mas que não foi só o Le Monde Diplomatique, também o New York Times, de alguma forma, também apresentou, o The Washington Post, o El País, quer dizer, o The Guardian, mostrou que foi o maior escândalo judicial da história, e da história mundial. Quer dizer, existiram muitos escândalos judiciais, mas esse tem uma dimensão gigantesca pelos bilhões de quebra do país, uma potência mundial como o Brasil, e pela forma que ele aconteceu. Primeiro, porque essa operação ela teve um impacto nacional e internacional, demonstrando, a princípio, que ela seria um combate à corrupção. E isso, inclusive, convencendo o próprio judiciário, ou seja, ela surge de um grupo regional de procuradores e de um juiz, que, a princípio, seriam imparciais e estariam investigando a corrupção. E isso vai convencendo, de alguma forma, a sociedade, que aparentemente era neutra, a mídia, que aparentemente era neutra, e isso envolve todo um contexto que muita gente vai atrás. Que aparece depois? Bom, aparece exatamente esse lawfare, essa guerra jurídica, essa estratégia geopolítica de dominação ou de alguma forma, de controle da economia e da política do continente americano, como você falou, Argentina. Importante, ontem, Cristina Kirchner foi absolvida de uma acusação de lawfare de anos, que persistiu por anos, assim como o presidente Lula. No Equador também acontece o lawfare, na Bolívia, enfim, a perseguição jurídica, a utilização dos meios jurídicos, a subversão do meio jurídico para fins de perseguição política e de estratégia geopolítica, de destruição das empresas e principalmente de dominância internacional da economia e da política da América Latina, ela foi utilizada. E como isso se deu? Bom, a princípio, o que nos sinaliza, e o Le Monde também demonstrou, mas não só ele, Boaventura já tinha sinalizado isso, Zaffaroni na Argentina, existia um treinamento de profissionais do direito, do sistema de justiça de cada país,
com agentes americanos. E esses agentes americanos, Department of Justice, o DOJ, né, o famoso DOJ, esse DOJ, junto com o FBI também, eles passaram a não só treinar, mas também fazer uma série de intervenções na persecução de empresas e de lideranças políticas nacionalistas desses países. Mas isso não passou pelo trâmite legal. Isso é possível, a colaboração, mas essa colaboração tem que passar pelo Ministério da Justiça. A troca de provas, a colaboração de agentes, isso é possível, desde que passe pelo Ministério da Justiça. Isso ficou sinalizado que foi burlado, completamente burlado. Então, o treinamento foi feito direcionado. E mais, o juiz, Moro, era coordenador da força-tarefa. Ele instrumentalizava provas, ele dizia as fases, quando era para prender, quando não era para prender, segurar qual procurador deveria fazer a instrução, como complementação de prova, como não, tudo isso está sendo indicado. Bom, o que a gente consegue demonstrar? Primeiro que existia toda uma contextualização de persecução internacional das empresas estratégicas brasileiras, Petrobras, Braskem, Odebrecht, dentre outras, o setor empresarial brasileiro, que tem uma quebra econômica gigantesca, uma recente pesquisa do Diese demonstra isso, dados gigantescos, bilionários, 47,4 bilhões de impostos, 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha, reduzida a massa salarial do país em 85,8 bilhões, só os impactos da Lava Jato, não a crise econômica, mas que também foi impulsionada por isso, quer dizer, não surgiu por isso, foi impulsionada. Não obstante isso, toda essa interferência internacional, essa força-tarefa, ela tinha uma série de estratégias que também, aparentemente, ela se repete em outros países, como direcionamento dos processos. O processo para uma vara específica que vai julgar e condenar, quer dizer, o juiz era ele que coordenava, ele julgava e condenava. Ao mesmo tempo que o recurso tendia a ser também confirmado no tribunal que ele tinha boas relações. Os tribunais superiores, aparentemente, não percebiam que isso era inidôneo. Ou seja, não conseguiam ver que por trás de tudo isso existia algo errado. Na verdade, nem todos nós conseguíamos ver, sentíamos que tinha algo nebuloso, mas não nesse grau. Então, a gente já consegue perceber, e hoje pontuando historicamente, como você me pediu, que às vésperas da eleição de Dilma e Aécio se lançam as notícias da Lava Jato. Ou seja, a capa do ICF lança às vésperas da eleição de 2014. E de 2014 até 2018, uma série de contaminações e de persecuções à liderança dos partidos trabalhadores, especificamente o próximo candidato, que seria Luiz Inácio Lula da Silva, vai acontecendo. A tomada geopolítica, a tomada econômica, a destruição e desmantelação do partido com maior poderio nacionalista, o Partido dos Trabalhadores, e a subsequente, com não conseguir conter a força política, efetivamente a prisão e condenação injusta dessa liderança política, mesmo, e aí confessando com as mensagens que apareceram, de que sabiam que não tinha prova e não tinha instrumentos para tocar adiante um processo penal. Exatamente. Sem falar da destruição da Petrobras, que o objetivo também um grande objetivo era esse, e que durante o governo de Jair Bolsonaro ela está sendo totalmente destruída, né? Sendo fatiada, vendida e acabando com esse patrimônio nacional. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho com o grupo de estudos do direito achado na rua e dentro dessa vertente das suas pesquisas. Então, João, eu já venho mais de uma década estudando com o professor Geraldo, estudando o legado do professor Roberto Lira Filho, né?
Eu estudo por obra, não tive o prazer de conhecê-lo, nos deixou muito cedo, mas deixou uma contribuição bibliográfica e também de efetividade prática, muitas coisas que ele fez nos deixou para estudar. E já faz mais de uma década que eu acompanho o Zé Geraldo, com quem eu tenho muito carinho pessoal e profissional. Admiro sua dimensão profissional, política, sua liderança e sua pessoa. Também com o professor Nair Bicalho, que dá nome à nova escola jurídica de Roberto Lira Filho, que vem a se transformar no direito achado na rua. O direito achado na rua eu trabalho com o legado do direito achado na rua, aquilo que a gente chama de fortuna crítica. Os estudos que nós fomos fazendo desde o passado até o presente, como foi se transformando essa escola. Aquilo que é a teoria crítica dos direitos humanos, professor Joaquim Herrera, que foi um interlocutor da escola, professor Davi Sanches Rubio, que é meu orientador de doutorado junto com o Zé Geraldo, mas o humanismo dialético do direito achado na rua, que é a vertente crítica de direitos humanos do direito achado na rua, e sempre trabalhei a questão da vertente crítica criminológica, que foi uma parte muito grande da obra de Lira Filho. Então, fiz pesquisas prisionais, tenho muitas publicações sobre questões prisionais, mas sempre na vertente da criminologia crítica de Lira Filho. E, atualmente, também, eu já faz algum tempo, agora acho que talvez sejam 2 anos, que eu iniciei uma pesquisa que cumpre essa questão do lawfare, e que ela tende a ser publicada daqui a um tempo, ela está sendo maturada, mas que investiga exatamente como esse processo na América Latina e também no Brasil. Então, são alguns passos, mas também dentro dessa perspectiva da criminologia crítica, do pluralismo jurídico, da vertente de direito achado na rua, da perspectiva de interlocutores como Boaventura de Souza Santos, com quem eu também pesquiso, e com o Zé Geraldo de Souza Júnior. Ótimo. Eduardo, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse a situação do Rodrigo Pilha, que você deve ter acompanhado, né? E na minha concepção, acho que ele é também uma vítima de lawfare, né? Eu considero, e queria saber sua opinião sobre isso, que eu considero atualmente um preso político, porque toda vamos dizer assim, a manobra que se fez para mantê-lo preso não teria justificativa diante do suposto crime que ele poderia ter cometido, que era de desacato, né? Que já deixa de ser tipificado, deixa de ser considerado um crime, aí, inclusive por organismos internacionais, tratados, etc. Queria que você comentasse a situação dele e do que envolve esse episódio com ele, que originou a manutenção da sua prisão. Claro. Bom, o Rodrigo a gente conhece o trabalho, quer dizer, é uma pessoa que tem um jornalismo crítico, uma pessoa muito séria, pessoa que a gente admira o trabalho. E, naturalmente, a postura crítica ela tem que pontuar, ela tem que denunciar, ela não pode, como o seu jornalismo, ele não pode ser um jornalismo acomodado. Ele, tudo que perceber que não tá de acordo ou que de alguma forma tem que ser investigado, ele vai ser investigado e vai ser denunciado. Ele não tem um comprometimento com a falsa verdade, e sim com aquilo que os fatos vão dizer. E a partir disso, no momento tumultuado que nós vivemos, com uma utilização da Lei de Segurança Nacional e com a instrumentalização dela, que foi feita exatamente pelo Sérgio Moro, então isso é importante, como surge, como essa Lei de Segurança Nacional, que ficou tanto tempo parada, quer dizer, ela é um vestígio de um momento autoritário do país, e como que ela volta, volta tão forte. Claro, tem uma liderança no executivo que é autoritário, mas será que ele teria capacidade de fazer isso? A princípio, não. Quem é a figura que potencializa a eleição dessa figura autoritária? E parece que é o juiz da Lava Jato, que às vésperas da eleição solta a delação de Palocci. E depois, para choque dos procuradores, se torna ministro da Justiça daquele governo. E dentre muitas coisas que faz, poucas efetivas, mas das efetivas que são ruins, foi instrumentalizar a Lei de Segurança Nacional.
Essa Lei de Segurança Nacional é o principal instrumento que tem sido utilizado por esse governo para perseguir qualquer crítica a ele, sejam dos professores, dos jornalistas. Então, o Rodrigo vai entrar nesse contexto, o Rodrigo e outros que estavam juntos, na questão da faixa, a partir daquele fato, uma prisão de flagrante elevada. Eu não conheço exatamente o processo, mas eu conheço a repercussão, inclusive, da família, drama da família, que a partir de um fato que é a sua posição política, algo que é democrático, plenamente democrático, expor que existe algo equivocado que não concorda com o presidente da República, algo extremamente democrático, algo que a gente diz que é democracia, se leva em flagrante e depois começa a criar um tumulto jurídico para que ele permaneça por mais tempo do que... Primeiro não tinha que ter tido ocorrência, mas uma vez que tem a ocorrência, que ele vá ficando entre num bolo jurídico, como você disse, uma perseguição jurídica. Parece que agora começa a se resolver o caso do Rodrigo, mas nada mais é do que esse contexto tumultuoso, um contexto difícil, onde eu acredito que com esse julgado, acredito esperançoso, porque eu acredito no sistema de justiça. Se eu não acreditasse no sistema de justiça, eu não trabalharia com ele. Eu não estaria nem dando entrevista, esse teor de entrevista contigo, eu estaria dando uma denúncia. Eu acredito efetivamente que ele foi instrumentalizado por pessoas que convenceram que eram idôneos quando eram inidôneos, em um conluio com pessoas que também não fazem jornalismo, fazem conluios, e também com grupos que se dizem movimentos, mas na verdade são grupos de pressão. Nesse contexto, instrumentalizaram e convenceram pessoas que são idôneas, que trabalham no judiciário, que trabalham no executivo, que trabalham na mídia. Muita gente entrou no convencimento de que era luta contra a corrupção. Todo mundo é a favor do combate à corrupção. Todo mundo combate ao crime, genericamente falando. No entanto, nesse contexto de combate, todo mundo é a favor do combate ao crime, por subterfúgio, por trás, nas entranhas, se cometia delito, se subvertia o sistema de justiça. E a partir de agora a gente começa a retomar. A gente, eu digo, o Supremo, outros ministros, o STJ também, dizendo, desculpa, eu não sabia, e a partir do momento que eu sei, eu denuncio e eu não compactuo com isso. Então, outros fatos, o Rodrigo é mais um deles, que também estejam equivocados, também passam a ser refletidos e outras pessoas que estão fazendo coisas equivocadas passam a perceber, opa, mudou, não dá mais para fazer. Não dá mais para voltar para o tempo do autoritarismo. É Estado democrático e é de direito. Então, eu penso assim, eu acredito no sistema de justiça. E é interessante notar o caso do Rodrigo, mas também o caso do Tiago, o outro rapaz lá que atuou lá na defesa da ocupação da praia do CNBB, né? É interessante notar a figura do famoso guarda da esquina, né? A que se referiu lá o ex-vice-presidente de Médici, né? De Costa e Silva, né? Com a implantação do AI-5. Então, você libera para essas pessoas que detêm o poder, detêm essa autoridade, a fazer qualquer arbitrariedade, né? Inclusive um subsecretário de um determinado órgão, né? que tem o seu poder de polícia no âmbito da fiscalização, mas não tem o poder de ficar prendendo qualquer cidadão. Né? Então, essa figura do guarda da esquina está liberado aí, né? E, à medida que por todo o Brasil a gente vê essa arbitrariedade contra os cidadãos. Né? A gente desmantela o sistema, as instituições, ou pelo menos para aquilo que elas servem. Né? O executivo para administrar, o judiciário para julgar de maneira imparcial e competente. Né? Julgar na vara certa, o processo certo, com um juiz imparcial. É o que está em julgamento hoje, né? Que eu seja processado no local correto por um juiz neutro. Isso é uma conquista da civilização, isso vem das revoluções históricas lá, burguesas ainda, né?
separar do rei o juízo. Acabar com o rei e separar o juízo dele, né? E que o rei não interfira no julgamento. É básico. E que não interfira na perseguição do fato. Agora a gente chega num ponto que o juiz processa e julga. Não, eu não acho que as pessoas vão compactuar com isso mais. Elas podem ter sido convencidas de que algo que acontecia era normal, não existia isso, de que todos eram imparciais. Quando eu dei um exemplo outro dia, que era a questão do avestruz. Pode ser um exemplo banal. Os fatos estão aí, João. É Le Monde Diplomatique, é o País, New York Times, The Washington Post, Greenwald, maior prêmio, Pulitzer, o maior prêmio de jornalismo investigativo. Mas não só isso, pesquisadores como Boaventura, Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina, dentre tantos outros mais jovens, também experientes, muita gente que trabalha no judiciário, não trabalha, advogados, enfim, muita gente mostrando os fatos. Não dá para dizer que a gente não sabe mais. Os fatos existem. O grau, a dimensão do comprometimento, o quanto isso foi violado, bom, isso vai ser demonstrado cada vez mais. Né? Se ele era mais ou menos... Mas a contaminação existia. Existia um interesse estranho, existia uma interferência internacional não autorizada pelo Ministério da Justiça, provas ilícitas, um juiz que escolhia quem ia processar, quando ia processar e de que forma ia ser processado para ele depois julgar como ele queria. Tudo isso a gente percebeu. Isso existe. Qual o grau? Bom, eu não sei, não pode ter nenhum. Mas algum grau tem e eu acho que é muito alto. Dito isso, a gente pode fazer que nem a avestruz. A avestruz, quando está assustada, ela cava um buraco e bota a cabeça no buraco. Mas o corpo todo fica de fora. Ela fica vulnerável a tudo aquilo que atinge ao corpo. Não me parece que é o adequado. Não me parece que eu, você e muitos outros encontremos no exemplo da avestruz um caminho que nos seja o melhor. A avestruz também pode tirar a cabeça e ela também é um animal muito guerreiro. Ela também enfrenta seus medos. Ela bica, ela abana, enfim. Ela tira a cabeça também. E eu acho que é por aí. Existe, estava errado, não concordamos e vamos enfrentar. Desculpa. Você não representa o Ministério Público, você não representa a magistratura, você não representa o Estado Democrático de Direito e nós defendemos isso. Um sistema judiciário correto, um Estado constitucional que nós lutamos por 21 anos para que existisse, uma Constituição que nós tivemos votação, votamos em Sigmaringa, votamos em muita gente. Tivemos uma Assembleia com 300 emendas populares. Temos apreço por essa Constituição, claro que ela vai se transformando, e vamos lutar por ela. Se você não gosta, bom, você optou errado, você concursou no lugar errado. Você concursou errado, se queria ser promotor, deveria ter concursado para promotoria. Se você é promotor e não gosta da promotoria e queria ser advogado de firma internacional, é uma outra opção, você poderia ter feito isso. Se você é magistrado e quer advogar para firma internacional, você pode fazer. A questão é o seguinte, se confunde tudo isso, ou queria ser ministro da Justiça, ou presidente da República, tudo bem. Só não confunda tudo na figura do juiz e depois diga que está tudo normal. Não dá. Nós não vamos deixar. E eu acredito que os ministros supremos também não vão deixar. Porque senão a história deles também fica comprometida. Não só a deles. Tudo que vem adiante. É interessante esse ponto que você toca, porque a história do herói, né? Que essa coisa do imaginário, do herói, que as pessoas, sobretudo as que não têm grande consciência política, cultural, de formação, etc., que, inclusive, existe uma investida para que isso se perpetue, né? Para facilitar a dominação ideológica, abraça a figura do herói de forma crítica, né? E não sabe ou sabe ou deixa, porque eu falo sabe ou não quer reconhecer, porque há posturas
de próprios advogados que defendem esse herói, entre aspas, né? E que o juiz ele tem uma função, né, da imparcialidade, como você bem reforçou, quem acusa, quem investiga, como é o rito, de forma a garantir, né, as garantias, né, do réu, enfim, todo o processo legal, e que o juiz tem aquela função, e o juiz Sérgio Moro, na verdade, ele foi tudo, como você relatou, né? Ele foi juiz, ele foi acusador, ele foi, enfim... Foi político. E isso ele foi escancaradamente. Quem assistiu os julgamentos dele, isso ele foi escancaradamente. O que vem agora com essas revelações do hacker é que a coisa foi muito mais grave, né? Que como você mencionou, ele manipulou todo o processo, né? Tal. Fora o fato de que você enfatizou também, que é importante, e que eles se viram aos interesses dos Estados Unidos, né? Os interesses da geopolítica e imperialista. Eu só queria reforçar isso, porque muita gente não compreende, faz essa confusão do herói com o que é realmente a função do juiz. Eduardo, eu quero agradecer você. É um assunto que eu acho que a gente é difícil esgotar num pequeno espaço desse. É importante a gente fazer mais conversas sobre o lawfare, para que as pessoas compreendam o que realmente está acontecendo. Eu queria te entrevistar em outra oportunidade, a gente poderia combinar. E eu deixo aí para suas considerações finais, e se você quiser pontuar algo que eu também não lhe perguntei. João, estou à disposição. Se você quiser debater esse tema, enfim, é sempre um prazer conversar contigo, com teus ouvintes, as pessoas que assistem o canal na televisão. Eu queria pontuar exatamente, ou reforçar, que eu acredito no sistema de justiça. Eu não posso pensar diferente. Eu tenho que olhar para o meu aluno no primeiro semestre, no 10º semestre, e falar para ele, olha, você financiou essa universidade aqui, como no caso do FIES, ou você está aqui pelo ProUni, batalhando na transformação da sua vida, para ser advogado, para ser promotor, para ser juiz, para ser serventuário da justiça, em um sistema que ele é idôneo. Ele é honesto, ele é probo, ele é correto, que pode, em qualquer sistema, ter gente que não faz o trabalho correto. Qualquer profissão tem gente que faz um trabalho incorreto. Mas essas pessoas são rechaçadas por quem faz o trabalho correto. Eu preciso olhar na cara do meu aluno e falar isso. Senão, o que ele vai dizer? Professor, eu parcelei 20 anos no meu FIES, eu venho de uma família super simples, eu sou a primeira pessoa que vou formar em Direito, e como fica, professor? Como fica? Como que eu vou dizer isso para o meu aluno? Mas também para a pessoa que me procura no escritório. Eduardo, eu tenho certeza que eu vou ser julgado por um juiz que não é tendencioso. Eu tenho que olhar para ele e falar que sim, que nem eu vou juntar um documento inidôneo, ilegal, que nem o promotor vai fazer nada mais do que o seu papel de acusar, é o papel dele, encontrar provas, investigar, denunciar, o delegado também, dentro do sistema jurídico. Não confundir questões pessoais, processo, provas, com correção. Se confundir uma questão pessoal, é suspeito, é parcial, tem que se afastar. Olha, esse era meu amigo, meu inimigo, ou eu, durante o processo, me perdi por questões, enfim, que vão se explicar ao longo daquilo. Eu perdi isso, eu me afasto. Eu preciso falar isso para a pessoa que vai me procurar. Sim, você vai ser julgado. Se existir alguma coisa errada aqui, o fórum que você foi julgado foi errado, o juiz era um juiz contaminado, a investigação ela foi errada, nós vamos recorrer e o sistema de justiça vai acusar. Você não vai ser perseguido judicialmente, porque isso não pode acontecer num sistema idôneo. A gente precisa um olhar no outro na sociedade e ter pelo menos essa transparência. Aí a gente vem e pensa, Eduardo, mas tem muita coisa errada que acontece no sistema de justiça. Sim, a gente quer corrigir os erros, mas a gente precisa acreditar na transparência
e poder olhar para o magistrado, para o ministro, ministro, olha só, é esse o erro desse julgamento. Eu sei que você é correto, eu sei que você vai olhar e vai analisar. Você pode até não concordar que eu estou apontando o erro. Você pode até olhar aquilo que eu digo que é erro e discordar. Agora é diferente, é perseguição jurídica. Não pode acontecer. É completamente diferente. Quando a gente sabe que isso existe, isso tem que ser expulso do sistema. Não pode acontecer. A mesma coisa a questão do jornalismo. Quando a gente vê que tem inidoneidade, a gente tem que apontar, olha, desculpa, não está certo. Ele está sendo incorreto com todos nós jornalistas. Com todos nós, e a gente pode pegar profissão por profissão. Ele está burlando o sistema, ele está fazendo incorreto, ele não está verificando os fatos, não está verificando a notícia, está publicando fake news. Profissão por profissão, sistema por sistema. O fato hoje é o judiciário. E o judiciário está, de alguma forma, em xeque. Não pelo que os ministros fizeram, mas sim porque algumas pessoas num grupo regional fez. Isso tem que ser rechaçado. Ninguém está comprometido com fatos errados. Mas tem que rechaçar. Tem que repelir. Para que a gente possa continuar com o processo democrático que a gente vem construindo há 21 anos. Desculpa, desde pós-ditadura, desde 85. Eduardo, muito bom. Então, eu agradeço você mais uma vez pela sua entrevista, pelo esclarecimento sobre o tema, muito, muito importante. Esse é um espaço do grupo de estudo dentro da TV 61, do Expresso 61, no espaço do projeto de vocês, que é o Direito Achado na Rua, e a gente vai voltar a se falar em outra oportunidade. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Forte abraço.